Edmundo é o santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos, mesmo porque os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, enquanto sobre sua origem poucas são as informações. Sabemos apenas que Edmundo era cristão, filho do rei Alcmund, da Saxônia, que posteriormente teria sido adotado pelo rei das regiões da Inglaterra Oriental, a East Anglia. Durante o século IX, os nórdicos ou dinamarqueses, cada vez com maior frequência, assolavam as costas da Inglaterra, até que lá pela metade do século, os pagãos começaram a hibernar em nosso país. Nessa época, no dia de Natal de 855, a nobreza e o clero de Norfolk, reunidos em Arrow, proclamaram Edmundo seu rei, um jovem de 14 anos, o qual, no ano seguinte, foi reconhecido também pelos habitantes de Suffolk. Segundo consta, ele era talentoso e foi bem-sucedido, tanto como governante e ao mesmo tempo como homem virtuoso. Aprendeu de cor todo o saltério, a fim de poder acompanhar o culto na igreja e imitar as boas ações do rei Davi. Conforme escreveu o beneditino Lydgate, no século XV, ele, em seu reino, era muito religioso e bondoso, cheio de alegria celestial, previdente no aconselhar e mostrava muitos sinais de graça e de bem-aventurança. Em seguida, houve a maior invasão dinamarquesa, como acontecera. Era um tempo duríssimo para toda a Inglaterra, agredida constantemente pelos sanguinários bárbaros dinamarqueses que invadiam e saqueavam seus vilarejos. Esses bárbaros eram comandados por 3 irmãos, Halfdan, Ivaá e Ubá. Em suas investidas, além de saquear os povoados, exigiam um resgate para não destruírem as vilas. Conforme atesta a Anglo-Saxon Chronicle, no ano de 866, um grande exército de dinamarqueses invadiu o país dos anglos e estabeleceu o seu acampamento de inverno entre os anglos orientais, e lá eles arranjaram para si muitos cavalos. E os anglos orientais fizeram com eles um pacto de paz. Em seguida, os invasores atravessaram o rio Humber e conquistaram York, e marcharam para o sul, invadiram a Mércia e chegaram a Nottingham, pilhando e incendiando tudo em sua passagem e escravizando seus habitantes. Em 870, as hostes inimigas atravessaram a Mércia e invadiram a Anglia Oriental e estabeleceram o seu acampamento de inverno em Thetford. E naquele inverno, Edmundo lutou contra eles, e os dinamarqueses alcançaram a vitória e assassinaram o rei, subjugando todo o país e destruindo todos os mosteiros que encontravam à sua frente. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edmundo a possibilidade de manter sua vida e a coroa caso renegasse a fé e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por 2 vezes. Dessa maneira, selou seu destino. Morreu transpassado pelas flechas dos bárbaros pagãos no dia 20 de novembro de 870. O desaparecimento do rei Edmundo estabeleceu o fim do reino da East Anglia, mas a Inglaterra se fortaleceu sob seu nome e o jovem rei morto tornou-se uma bandeira. O corpo do rei foi enterrado em Wroxham, e no ano de 903 foi trasladado para Beldurexford, cidade atualmente conhecida como Bury St. Edmunds, isto é, aldeia de Santo Edmundo, na região de Cambridge. Em 1010, durante as invasões dos dinamarqueses, ele foi trasladado para a igreja de São Gregório, perto da Catedral de São Pedro, em Londres, e 3 anos mais tarde foi trasladado de volta a Bury. Durante o reinado de Canuto, foi fundada a célebre abadia beneditina de St. Edmundsbury, e o corpo de Santo Edmundo passou a ser a principal relíquia da igreja abacial. Foi canonizado e proclamado padroeiro da Inglaterra, recebendo as homenagens dos devotos no dia de sua morte. A devoção a Santo Edmundo, o Mártir, a princípio estava muito difundida e era muito popular na Inglaterra. Inúmeras igrejas eram dedicadas em sua honra. E no século XIII, e em período mais recente ainda, sua festa era dia santo de guarda.
Atualmente, celebra-se a sua festa nas dioceses de Westminster e Northampton, bem como entre os beneditinos ingleses. Atualmente existe uma congregação de sacerdotes ingleses chamados Padres de Santo Edmundo. Santo Edmundo, rogai por nós.